A gente vai falar do reverendo Hamilton Gomes de Paula, que passa agora à tarde por uma perícia médica. Por quê? Ele entregou um atestado médico dizendo que estava sem saúde para comparecer à CPI da pandemia. E aí o presidente da CPI decidiu que ele teria que passar por uma perícia de uma comissão do Senado para comprovar a alegada impossibilidade de prestar depoimento à comissão. Então vem para cá nosso muso Kenzo Matida, muso nipônico, com as informações. Kenzo, tá rolando a perícia? Pois é, a previsão é de que ela aconteça agora, no meio da tarde, aí por volta das 3 horas. Essa, pelo menos, era a previsão na casa dessa pessoa. Então, essa solicitação ela foi feita pelo presidente da comissão, Omar Aziz, após o reverendo apresentar, então, esse atestado, alegando que não poderia comparecer à sessão de amanhã da CPI da pandemia. A perícia será realizada na casa do reverendo, do Hamilton, a pedido dele. Hamilton Gomes de Paula, ele foi convocado à comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Porque documentos mostram que ele teve autorização do Ministério da Saúde para negociar a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca com a empresa Davat Medical Supply. Dani. Maravilha, meu caro. A gente vai acompanhar o desenrolar, então, dessa perícia, ver se ela satisfaz. E o que está ficando claro, e agora eu vou chamar aqui o nosso outro muso nipônico, porque os nossos japoneses são melhores do que os outros, com certeza. Vem para cá, Yuri Pita. Yuri, o que está ficando muito claro com esses movimentos e com o que a gente viu de manhã da CPI até agora é que os senadores não estão para brincadeira. Não vai ter subterfúgio, nem mesmo habeas corpus, que poderia ser ali resolvido no gogó, está sendo. Eles voltaram ao Supremo Tribunal Federal e daqui a pouco a gente traz o ofício aqui. Ou seja, o clima, a vontade da CPI é de pressionar. É verdade, Dani, uma boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no 360. E por quê? Em parte porque a CPI se sente mais respaldada, dado que a gente viu, por exemplo, na semana passada, diversos senadores fazendo menção a pesquisas de opinião pública que mostram ali uma avaliação positiva, um saldo de avaliação positivo em relação à CPI. Mais pessoas apoiam e estão acompanhando os trabalhos da CPI do que criticam ou deixam de acompanhar o que está sendo investigado pelos senadores. E, de fato, quer dizer, depois de alguns depoimentos que tiveram que ser adiados, seja por alegação de que os depoentes estavam com Covid-19 ou que deveriam guardar quarentena, que é o caso, por exemplo, do empresário Francisco Maximiano, que tinha que respeitar uma quarentena imposta pela Anvisa, nesse caso do reverendo, a CPI foi mais incisiva. Pediu uma perícia dela própria e não simplesmente um atestado médico com essa alegação que o reverendo afirmou de uma crise, se eu não me engano, uma crise renal que o impossibilitaria de prestar esse depoimento ao vivo. Tem sim muito dessa verve mais firme da CPI na investigação, porque os fatos também assim o estão exigindo. À medida que se investiga suspeitas de corrupção, de desvios, irregularidades ou condutas indevidas, também é necessário ir com mais incisividade em relação a essas pessoas investigadas. E talvez esse depoimento de hoje da Emanuela Medrades e esse comportamento da defesa de nem sequer responder qual era a função dela dentro da empresa, uma resposta que obviamente não tinha nada que a incriminasse nesse sentido, deixa muito claro também quanto que é necessário se azeitar e ter uma posição definitiva do Supremo de quais são os direitos que os investigados e os depoentes têm e quais são as atribuições e até onde a CPI pode ir. E isso já era uma queixa de senadores porque, com decisões tomadas por este ou aquele ministro, acabava virando uma espécie de loteria, de sorteio. Se caísse com um ministro mais favorável aos trabalhos da CPI ou um mais garantista, mais protetor dos direitos dos investigados ou depoentes na CPI, Dani.